Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estão gostando das aulas? Estão aproveitando? Olha só pessoal, na aula de hoje nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte vai ser a teoria, eu vou tratar com vocês sobre os aspectos da linguagem de programação e no final nós vamos fazer prática no Tinkercad. Peço que vocês possam desde já pegar o caderno para poder anotar muitas coisas importantes. E no final, prestem atenção, porque nós temos uma prática que vocês vão ter que reproduzir, tá bom? Então, comigo. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre linguagem. Por que nós vamos estudar linguagem? Porque para que nós possamos fazer a programação, nós precisamos perceber que a programação é uma forma de comunicação entre o que nós queremos e o que a máquina irá realizar. Então nós estamos estabelecendo um envio de mensagem e essa mensagem ela precisa ser entendida. Ou seja, essa troca de mensagens, essa troca de informação é a correspondência que tem em relação ao que nós chamamos de comunicação. E para poder ser estabelecida a comunicação, nós precisamos entender o conceito de linguagem em sentido geral e depois o conceito de linguagem no sentido dentro da computação. Vamos lá. Quando nós vimos, por exemplo, não sei se vocês se recordam, do filme Matrix, nós vimos aqueles caracteres, justamente aqueles dados passando na tela, igual nós estamos vendo aqui. Bem, o que acontece na prática, pessoal? Dentro dos computadores, nós temos diversos componentes eletrônicos que por eles vão passar as informações. Ou seja, essas informações vão percorrer caminhos e nós precisamos entender como é que essa informação vai ser estabelecida entre o que nós desejamos e o que efetivamente vai acontecer. Olha só, pessoal. No exemplo que nós temos, para que nós possamos avançar dentro da programação, nós temos justamente a situação de que alguém precisa, através de um computador, estabelecer uma comunicação para que essa comunicação atinja o seu objetivo. Então, essa comunicação, ela precisa de quê? De algo que vai justamente estabelecer e efetivar. O que isso significa? Fazer com que o que ele quer realmente aconteça. Isso vai acontecer através de um processo de linguagem. Vamos estudar o que acontece. Bem, quando nós temos na prática duas pessoas tentando estabelecer uma comunicação, nós vamos observar que nessa comunicação existem várias coisas, várias informações que podem ser ditas, ou seja, informações de diversas naturezas. Para que nós possamos falar da programação, primeiro vamos aprender o conceito do que é linguagem. Linguagem é um sistema do qual o homem se comunica através de suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos. Ou seja, vamos lá. Vocês já ouviram aquela expressão que o corpo fala? Então, o que isso quer dizer? Que o ser humano ele precisa falar, ele precisa se comunicar. Dentro da programação, a programação é uma comunicação em que nós vamos, entre aspas, falar com o computador para que dentro do projeto de robótica isso aconteça. Então, vamos estudar agora quais são os tipos de linguagem dentro da computação. Existem diversos tipos de linguagem, pessoal. Se vocês estão vendo aqui, eu tenho a linguagem do tipo PHP, HTML, Java, nós temos C++, HTML, Python. Só que diante de diversas linguagens dentro da computação, nós vamos estudar essa daqui, pessoal. Olha só, no lado esquerdo, ó, a linguagem própria do Arduino. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar o conceito de linguagem dentro da informática. As diferentes linguagens, vamos acompanhar aqui, pessoal, olha só. As diferentes linguagens representam uma dada realidade. Pode ser apresentada por meio de signos, isto é, códigos, que têm significado ou não. Assim, pode-se falar que existem duas formas de linguagem. Olha só, pessoal, vamos prestar atenção. A primeira delas seria a linguagem do tipo verbal. O que seria a linguagem do tipo verbal? Aquela em que utiliza
palavras. Ou seja, para ser verbal, eu preciso ter palavras. Palavras essas que podem ser orais, ou seja, verbalizadas e faladas, ou escritas. Então entendam, linguagem verbal, ela precisa ser estabelecida por palavras. Linguagem não verbal, aquela em que utiliza código, que não seja palavra. Por exemplo, música, assim como o som de um sinal, uma dança, o movimento por sinal, mímica, gestos, pintura, fotografia, escultura, etc. Então olha só, para a gente poder visualizar melhor, eu vou trazer alguns exemplos e eu quero que a gente possa perceber, tá bom? Vamos lá. Vejam só que nessa imagem nós temos diversas informações. Nós vamos agora classificar entre linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, o que vocês estão observando por essa informação? O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Oi. Ou seja, uma pessoa está acenando, está fazendo um gesto e quer que você se comunique através desse gesto. Vamos agora para o segundo. Olha só, nesse caso, a barriga do Homer está tremendo. O que isso quer dizer? Que ele está com fome. Então veja que ele está se comunicando. E agora, essa pequena, o que ela está querendo dizer com essa expressão, com esse gesto? Que ela está com sono. E esse? O que quer dizer? Pare. E agora? Está estabelecendo uma comunicação, pessoal. Olha só, é uma linguagem. Então vejam, ele está se comunicando dizendo que em determinados momentos o vermelho quer dizer pare, então os carros têm que parar. Em outro, o verde, os carros têm que andar. Em outro, amarelo, atenção, porque logo vai ter o sinal vermelho. Então é uma comunicação. E esse, pessoal, quer dizer o quê? O que vocês estão entendendo por essa informação? Bem, que ela quer ir ao banheiro. Então vejam, nesse caso, você conseguiu ter todas as informações diferentes, só que você teve algo semelhante. Ou seja, você não utilizou palavras. Foram gestos, mímicas, poderiam ter sido sons. Ou seja, toda linguagem que não utiliza uma palavra, seja falada ou escrita, é chamado de não verbal. Vamos agora para o outro exemplo. Veja agora que nós temos duas pessoas se comunicando por um computador, passando justamente através de uma sala de bate-papo, de um chat, uma comunicação, uma conversa virtual. No momento em que eles estão digitando, essa conversa é feita por palavras, ou seja, linguagem verbal. Essa placa, para poder ter aviso, equipamento com defeito não use, está usando palavras, então é verbal. Olha só, esse letreiro digital. Você vê a temperatura 15 graus, você vê que são 3 horas e 3 minutos. Então você está recebendo informação através de números, palavras. Aqui a representação de quê? De pessoas conversando, ou seja, palavras faladas, ou seja, uma comunicação oral, linguagem verbal. Aqui é o envio de e-mail, cartas, ou seja, palavras escritas. A pessoa escrevendo algo, uma carta, uma redação, uma anotação, palavras. Portanto, desse outro lado eu já tenho uma forma de comunicação do tipo verbal, porque todas elas utilizam palavras. Só que eu também tenho comunicações que elas são a mistura de uma coisa com outra. Por exemplo, veja, eu tenho uma placa que o seu formato e cor já me indicam informação, só que também tem uma palavra, ou seja, stop. Assim como eu tenho a sinalização em que eu possa, além da simbologia, ter palavras, ou seja, é um tipo misto de comunicação. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui um exercício mental para ver se vocês lembram. Olha só, lembrando, Mário, essa aula é para você. Vejam o que eu pergunto. Será que é esse tipo de comunicação? Porque ele está estabelecendo uma comunicação, está tendo uma troca de informação. Que tipo de
Que tipo de comunicação é? É verbal? Não é verbal? Gente, vamos pensar. Você deve pensar assim, bem, professor, não é uma palavra falada. Ah, professor, não é uma palavra escrita. Então, será que ela é não verbal? Bem, gente, a linguagem de sinais, ela quer expressar uma palavra. Ou seja, isso daqui significa o quê? Oi. Ou seja, é uma linguagem em que ela é traduzida em palavras. Então, ó, oi. Aqui é uma linguagem do tipo verbal. Assim como eu tenho, ó, obrigado. Assim como eu tenho, ó, muito obrigado. Assim como eu tenho uma pausa para o café, ó. Eu posso também ter, olha só, pessoal. Então, olha só. O que eu quero que vocês priorizem? Se essa linguagem se representa em palavras faladas ou escutadas, faladas ou escrita, é uma linguagem verbal. Se for só através de gestos, sons, ou seja, não tiver palavras, é não verbal. Nesse exemplo, pessoal, o que nós temos? Que tipo de linguagem corresponde a cada uma dessas imagens? Bem, a do meu lado esquerdo seria verbal, porque eu só utilizo palavras. A do meio é a linguagem não verbal, porque eu não utilizo palavras. E do lado direito é mista. Por quê? Porque além do desenho, eu tenho WC, que significa banheiro. Então vejam, eu tenho como estabelecer esse critério. Palavras verbal, não tem palavras não verbal, e quando eu tenho as duas, mista. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Olha só, vamos perceber como se dá essa questão da linguagem. Vamos aqui começar a fazer a leitura, pessoal. Vou colocar aqui. Olha só. Constantemente você usa sem querer o que nós chamamos de línguas e códigos. Vamos definir cada um para que você tenha ideia e ver que as usa continuamente, ou seja, e nem se dá conta. Língua é um sistema de representação social, socialmente constituído por signos linguísticos, ou seja, um código. Vamos fazer um exemplo? Eu vou criar com vocês aqui um código. Eu queria que vocês pudessem fazer comigo a representação. Olha só. Eu tenho, dentro das vogais, eu tenho 5 vogais. Eu tenho A, E, I, O, U. Eu vou criar um código com vocês. Eu vou criar um código. Então, eu quero que vocês possam, através desse código, se comunicar e saber o que eu estou querendo passar para vocês. Eu vou dizer que a minha testa é o A, o meu nariz é o E, o meu queixo é o I, a minha orelha esquerda é O e aqui é U. Eu vou repetir. A, E, I, esquerda O, direita U. Eu acabei de estabelecer um código. Vamos lá? Isso daqui significa o quê? Isso daqui. Isso. Isso. E isso. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Pega um papel e escreva. Quais são as vogais que eu estou estabelecendo? Qualquer coisa, aperta pause e volta de novo, viu, pessoal? Olha só. E aí, pessoal? Vocês conseguiram identificar qual foi a mensagem que eu passei para vocês? Bem, se vocês observarem, eu assim como determinei que cada parte do meu rosto era uma vogal, eu consegui me comunicar com vocês através de um código. E esse código gerou informação. Bem, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque dentro da parte da programação, o que nós vamos tentar entender é o que está por dentro da cabeça do computador, para que nós possamos nos comunicar com ele. Então, uma vez nós temos que entender o que é linguagem,
fica muito mais fácil eu entender qual é a linguagem específica do computador. Ou vocês acham que todas as linguagens são iguais? Então, linguagem é aquela ideia que nós já temos, é uma língua. Ou seja, dentro de idiomas, eu tenho a língua inglesa, eu tenho a língua japonesa, eu tenho a língua alemã, eu tenho a língua brasileira, ou o português, ou seja, o português brasileiro. Então, olha só, nós temos que entender que a linguagem é uma forma de comunicação. Dentro da programação, nós precisamos entender que a linguagem de programação é uma comunicação. E para poder nós entendermos essa comunicação, nós precisamos de uma espécie de tradutor. Por quê? Porque é óbvio que nós não falamos a língua do computador. Então, quando nós começamos a digitar, o computador ele vai ter que fazer com que essas palavras digitadas sejam interpretadas para a linguagem dele. Quem faz isso é o chamado de compilador. Vamos aqui fazer uma leitura, pessoal. Olha só. A evolução do computador ao longo dos anos ocorreu a partir da reformulação da linguagem tradicional, a chamada Assembly. A linguagem mais usada nos antigos compiladores. Por volta do ano de 1950, linguagens que eram independentes de qualquer máquina começaram a surgir. Olha só, pessoal, linguagens começaram a surgir, tipos de língua. Dentro da computação, assim como no idioma eu tenho vários tipos de linguagem dentro da computação. Começaram a surgir, e com isso nasceram também os softwares compiladores, ou seja, compilador, pessoal, é um tradutor. A gente já vai ver como é que funciona. Depois dessa pequena dose de conhecimento, prepare-se para fazer mais uma viagem ao mundo de grandes descobertas. Olha só, pessoal, vamos ver essa imagem do lado esquerdo, olha só. Aqui eu tenho um programa que ele tem um conjunto de informações e caracteres, olha. Aqui nós estamos escrevendo informações e que, obviamente, para que essas informações elas sejam entendidas pelo celular, pelo smartphone, eu preciso traduzir essas informações para que quando nós formos usar o celular, isso transforme-se em palavras, em fotos, em sons. Então, olha só, vamos aqui para a prática. O que são compiladores? Compara os compiladores aos tradutores, olha só, aos tradutores, que podem ser acessados pela internet. Esses softwares, programas, são responsáveis pela tradução de texto. É por isso que quando você coloca um texto em uma língua como inglês, por exemplo, em seguida, com apenas um clique, tem acesso à tradução para outro idioma. Então, olha só, é como se nós falássemos inglês. O nosso computador ele não entende o inglês e dentro dele tivesse alguém que fosse traduzir para a linguagem que ele entende. E aí o que acontece? Quem faz esse papel de tradução é o compilador. Olha só, pessoal, aqui, ó. O compilador, olha aqui, deixa aqui comigo, ó, na leitura. O compilador é uma espécie de tradutor de linguagem que identifica a linguagem escrita e analisa para depois deixar o formato reconhecido. Vamos ver essa imagem. Quando eu tenho aqui essa máquina computadorizada, ela tem uma função. Obviamente, para que o que o ser humano quer fazer seja realizado, essa informação ela tem que percorrer um determinado caminho, ela vai ter o início, ela vai ter o meio e ela vai ter o fim. Ou seja, até percorrer esse caminho e chegar no fim, nós precisamos entender que o computador ele precisa, na sua parte central, como se fosse o cérebro, interpretar essa informação. Ou seja, quando eu quero dizer assim, computador, acione a máquina para que ela possa fazer a ação de perfurar a caixa. Ou seja, de furar a caixa. Eu tenho que escrever essa informação vai sair, ela vai ser interpretada pela máquina para depois fazer a ação. Esse processo de início para chegar até o fim, no meio, existe esse processo de compilação, de tradução. Olha, entendeu, pessoal? Olha só, então quero que vocês anotem no caderno de vocês o que significa compilador. Compilador é um tradutor, que ele vai traduzir a nossa língua na língua do computador. Ok, pessoal? Vamos lá.
E é exatamente o que nós vemos. Nós vemos aqui alguém que fala a língua inglesa e alguém que fala a língua francesa. Obviamente, aqui eu tenho duas pessoas que falam línguas diferentes, assim como nós, os computadores. Nós falamos uma linguagem diferente do computador. Só que para existir essa comunicação, eu preciso de um intermediário. E esse intermediário, esse tradutor, se chama compilador. Tipos de linguagem. Bem, como nós falamos, eu tenho diversos tipos de linguagem. Assim como eu tenho diversos idiomas, o português, o japonês, o inglês, o francês, o alemão, dentro da informática também eu tenho diversos tipos de linguagem. Olha só. Linguagem de programação são comandos escritos, portanto verbais. Lembrem só, pessoal, que nós acabamos de falar, que obedece a algumas regras. Para compreendermos melhor esse conceito, podemos notar que um humano fala através de um idioma. Já o computador entende uma língua binária. Gente, olha, anota essa palavra. Binária. Olha só aqui, ó. Binária. Binária, pessoal, bi vem de 2. Nária justamente de caracteres, ou seja, é uma linguagem que eu vou entender através somente de 2 caracteres. Nós vamos falar já nele. Então vamos agora falar um pouco sobre os tipos de linguagem que o computador tem. Ele tem diversos tipos. Nós vamos estudar todas? Não, nós vamos estudar uma própria do Arduino. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, uma linguagem muito utilizada chamada Java. Ou seja, ela é orientada através de eletrônicos que dominam o mercado e aplicações para os celulares, com mais de 2,5 bilhões de dispositivos. Ou seja, o seu celular, ele utiliza um tipo de linguagem. O idioma dele é do tipo Java, para que ele possa ter as funções de acessar aplicativo, Facebook, tirar foto, WhatsApp. Dentro dele, a comunicação entre aquilo que você quer, apertando o botão, e o resultado que ele dá, todo esse caminho ele vai ser estabelecido através de uma linguagem do próprio celular. E a linguagem do próprio celular e smartphone é chamado de Java. Ou seja, essa plataforma computacional existe desde 1995. O que nós vamos estudar é o tipo de linguagem que ela é derivada, ou seja, é uma linguagem parecida com a linguagem do tipo C, ó, linguagem C. Ela foi criada no início da década de 70, ou seja, 1970. Seu objetivo era a obtenção de um sistema operacional do tipo Unix portátil. Ou seja, nós temos aqui mostrando para vocês 2 tipos de linguagem que elas surgiram há muito tempo já. Eu tenho a Java, que ela é própria dos celulares, e eu tenho a linguagem C, que ela já foi utilizada já desde os anos 70. Eu tenho outras. Eu tenho, além da Java, eu tenho a Python. Lembra que nós falamos que tinha a linguagem C? Nós temos a derivada dela, ou seja, aquela que surgiu depois dela, que é a linguagem C++. Olha só, pessoal, essa daqui é a nossa linguagem que nós vamos aprofundar, principalmente nas próximas aulas. A linguagem Python, ela trabalha como? Ela foi criada nos anos 80, em que atualmente vem ganhando prestígio e notoriedade entre os desenvolvedores, os programadores, principalmente iniciantes, por possuir uma sintaxe. Então entendam sintaxe como uma forma de caracteres simplificada, ou seja, a linguagem Python é uma linguagem simples. Vamos aqui para uma curiosidade. A linguagem de alto nível é uma linguagem abstrata, ou seja, quando você começa a se comunicar com o computador, você tem que justamente entender que é como se você estivesse pensando e o seu pensamento tentando se comunicar com o pensamento do computador. Isso acontece no campo que você não consegue pegar. Veja, essa comunicação é a comunicação através de informações, ok? E ela foge toda a estrutura referente à arquitetura do nosso computador. Suas características assemelham-se bastante com a linguagem humana. Já a linguagem de baixo nível remete à facilidade de comunicação entre o computador e o que foi escrito dentro da programação. Entendido, pessoal? Não vamos esquecer de fazer a leitura dos nossos livros, tá bom, pessoal? Então nós vamos agora trabalhar 2 conceitos muito importantes. Pega o caderno de vocês e anote. Nós vamos falar o conceito que nós chamamos de software e hardware.
Eu vou até aqui, pessoal. Eu vou até aqui. Opa, deixa eu voltar. Eu vou até aqui marcar para que vocês possam ver aqui, ó. O primeiro deles é o software e o outro é o hardware. O computador, ele tem duas partes. Ele tem um software e ele tem um hardware. Vamos fazer aqui a leitura e depois eu faço uma explicação. Olha só. Em computação, há dois conceitos muito importantes e conhecidos: o hardware e o software. Preste muita atenção à distinção deles. O software, ele permite que o usuário, nós que usamos computadores, tenhamos interação com os componentes físicos do computador. Bons exemplos seriam ver fotos que são salvas dentro do HD. Lembre que na aula passada nós falamos das partes internas do HD? Ou seja, o HD, dentro dele, guarda a memória, guarda as informações, guarda as fotos, guarda os vídeos, assim como no nosso cérebro. Nós temos uma parte que guarda toda a nossa memória, todo o nosso sentimento. Aí vamos lá. Para que nós possamos guardar isso, nós estamos guardando informação. Ou seja, o ato de guardar, ele só vai acontecer por quê? Porque eu tenho uma forma de interação com o HD que ele vai segurar todos esses dados. Ok? O que seria o hardware? O hardware é a parte física do computador. Ele é responsável por fazer com que cada componente se comunique através de cabos, podendo ser substituído no caso de dano de algum componente. Eita, professor, eu não entendi nada. Olha só, eu vou agora fazer um exemplo, trazer para vocês um exemplo e vocês vão perceber a diferença prática de hardware e software. Vamos lá, pessoal. Diferença entre software e hardware. Vamos lá. Imagine o nosso corpo se nós fôssemos um robô. Você consegue tirar da sua cabeça o seu pensamento? Você consegue extrair? Você consegue pegar no seu pensamento? Não. O seu pensamento, as suas ideias, tudo aquilo que passa dentro da sua mente é o virtual. É aquilo que faz com que você comece a estabelecer uma informação e possa agir. É como se os nossos pensamentos fossem o software. É a parte que você não consegue pegar. Você não consegue pegar numa memória. Você não consegue pegar, por exemplo, eu estou com vontade de comer um chocolate. Ou seja, essa vontade você não consegue comer. Você não consegue pegar. Você pega no chocolate. Mas o sentimento, aquela vontade, aquele desejo, aquilo que vem dentro da sua mente, você não consegue pegar. Isso é o software. O que seria o hardware? O hardware é a parte que você consegue pegar e por ela e nela é que acontecem os pensamentos. Vamos imaginar como se fosse o hardware, o nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro ele tem várias partes. Cada parte é responsável por uma função. Eu tenho uma parte que é responsável por guardar a memória, eu tenho uma parte que é responsável pelo sentimento, eu tenho uma parte que é pelo raciocínio, tem uma parte do nosso cérebro que trabalha, por exemplo, as vontades, desejos. Então, o cérebro nós conseguimos pegar, o pensamento não. O cérebro é como se fosse o hardware. Se nós começássemos a comparar com o computador, diante disso, é como se nós tivéssemos o seguinte: hardware são as partes internas, físicas, palpáveis, ou seja, que você consegue pegar do computador. Já o software não. Software são os programas, aplicativos que você não consegue pegar. Quer um exemplo? Se você tiver um celular, a foto que está dentro do seu celular, você consegue pegar? Vamos imaginar um jogo. Você consegue pegar naquele carrinho que você está jogando no celular? A música. Você consegue pegar na música? Vejam que todas essas informações para acontecerem, elas precisam de programas. E esses programas são chamados de softwares. Esses aplicativos são chamados de softwares, porque são a parte lógica, são a parte que faz com que aconteça as ações. Só que, para isso acontecer, eu preciso de um celular
Ou seja, eu preciso de uma placa dentro do celular, eu preciso de componentes dentro do celular. E essas estruturas internas dentro do celular é o hardware. Olha como um depende do outro. Assim como eu falei para vocês, será que uma pessoa que tem cérebro, mas não consegue pensar, ou seja, o cérebro não pensa, o cérebro não tem comunicação, ele literalmente está em estado que não consegue, está vegetativo, parado. Ou seja, não adianta ter cérebro, se o cérebro não faz nada, a pessoa está morta. Do mesmo jeito que eu tenho pensamento, mas não tenho cérebro, dá certo isso? Lógico que não. Então, dentro da computação, nós temos que entender que software é a parte interna do computador e que dentro deles é que vão acontecer as ações dos programas, dos aplicativos, dos softwares. Essa é a parte física e essa é a parte lógica. Entenderam, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício mental. Vamos ver agora esse laptop, esse computador, notebook. Se vocês observarem, a parte física, teclado, monitor, as partes internas, nós vamos chamar de hardware. Mas esses programas que estão dentro do computador, programas para poder digitar textos, programas para poder ver fotos, programas para poder escutar músicas, neles você já não consegue pegar. Nós vamos chamar eles de software. Olha esse exemplo. De um lado eu tenho hardware. Hardware é a parte física do meu celular. É a parte que eu posso pegar. Já o software não. Software são os aplicativos que só podem ser usados porque eles se conectam com o software. Com hardware, desculpa. Entenderam, pessoal? Para poder finalizar essa parte, vamos aqui fazer uma leitura. Olha só. Por meio da linguagem de programação, é possível programar um computador, por exemplo, de forma em que um compilador traduza as instruções executadas por um humano para o computador de forma binária. Ou seja, nós quando começarmos a programar, nós vamos utilizar um computador, que nesse computador dentro dele vai ter o hardware, que são as placas, as estruturas físicas que nós conseguimos pegar. Dentro dele vai ter o software, que são os programas, e nós vamos utilizar o hardware e software para poder mandar as informações para o nosso robô, ou seja, para poder programar. E aí, pessoal, não adianta ficar com raiva do computador não. Vamos agora realizar uma prática, vamos agora entrar no nosso Tinkercad e fazer a nossa programação de acionamento de componentes eletrônicos. Vamos lá, pessoal? Vem comigo! Bem, pessoal, vamos para a nossa prática? Bem, vamos aqui primeiro mostrar para vocês a estrutura da programação. Vamos fazer uma programação de um controle de um LED, porque quando nós entendermos como se dá a linguagem de comunicação com o nosso software, nós vamos aprender que o nosso software do nosso Arduino se chama IDE e o nosso componente é o hardware, ou seja, o nosso Arduino é a parte física. Então nós vamos utilizar um programa para poder nós nos comunicarmos com o Arduino. Então, quando nós entramos aqui no Tinkercad, nós vamos aqui novamente em circuitos. Eu vou aqui em criar um novo circuito. E eu vou selecionar quais são os meus componentes. Eu vou agora abrir uma página para poder que vocês possam anotar junto comigo. O que nós vamos fazer aqui na nossa programação? Nós vamos programar. Eu vou aumentar aqui. Ok. Eu vou programar o funcionamento de LEDs. Ok. O que nós vamos precisar? Quais são os componentes? Protoboard. Nós vamos precisar de LED, lógico. Nós vamos precisar de resistor. Nós vamos precisar de Arduino.
E de componentes eletrônicos, e o último, o jumper. Ok, anotaram? Então, nós vamos utilizar esses componentes aqui, pessoal. Eu vou aqui fazer a marcação, ok. O que acontece? Para que isso ocorra, nós precisamos entender que nós vamos ter que fazer a comunicação entre o computador e o Arduino. Eu vou fazer aqui, pessoal, um desenho. Não vai ficar tão legal, mas vai dar para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui, ó, o desenho de um computador. Esse aqui seria o monitor. É para ser, né, pessoal? Esse daqui seria o teclado. E eu vou pegar bem aqui, pessoal, o mouse, ou que seria bem próximo a ele. Ó. Então o que acontece? Eu tenho aqui o meu computador. Só que o que acontece? Eu vou ter um circuito eletrônico. Eu vou fazer agora aqui o circuito, ó. Até vou mudar de cor. Vou pegar ele bem pequenininho. Vou colocar ele assim. Vou agora, esse circuito ele vai estar em comunicação com o Arduino. Nós vamos ter aqui um Arduino aqui do lado, bem pequenininho. Ok. E o que acontece? A comunicação entre o circuito e o Arduino é o que nós chamamos de projeto, ok? Eu vou aqui. Nós vamos montar já no IDE, ó. Aqui eu estou fazendo só o esboço, ok? Vou dar aqui um zoom. Então vamos lá. Eu tenho o meu computador e eu tenho o meu projeto. O que nós vamos ter que fazer aqui, pessoal? Nós vamos ter que nos comunicar entre o Arduino, ó. Vai haver uma comunicação entre o Arduino e o computador. E essa comunicação ela vai acontecer através de um software, através de um programa. E esse software, programa, ele é conhecido como IDE. Vou colocar bem aqui, ó, IDE. Ou seja, o IDE ele vai ser o programa que nós vamos comunicar e fazer a passagem de dados entre o que sai do computador e o que chega no Arduino, ok? Então, com essa ideia, o que acontece? O IDE, eu vou até aumentar aqui, pessoal, para poder ficar completinha a informação. O IDE, ele é o software e já o Arduino, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o circuito. Ele vai ser o meu hardware, ok? Ok, pessoal. Então o que acontece? O nosso projeto ele vai se comunicar com o computador através do IDE, que é um programa, e fazer com que o nosso circuito, nosso hardware, possa funcionar. Como é que funciona? O nosso programa, pessoal, originalmente ele funciona assim, ó. Ele se chama IDE por quê? Porque ele se chama Ambiente Integral de Desenvolvimento, ou seja, a sigla do nome do programa. O IDE ele tem duas partes, pessoal. Ele tem o que nós chamamos de Void Setup e Void Loop. Olha só, eu vou dar bem aqui o zoom para que vocês possam enxergar junto comigo. Ó. Na hora que nós abrimos nosso IDE, vocês vão observar que nessa parte branca é a parte que nós vamos inscrever os caracteres. Nela vai constar justamente as informações em que vão ser enviadas, olha só. Através desse programa é que vai ter as informações que nós vamos mandar do computador até o nosso Arduino. Então o que acontece? O nosso IDE ele tem duas partes, Void Setup e Void Loop. O que seria o Void Setup? Para a gente poder facilitar a nossa explicação, eu quero que vocês relacionem o seguinte, ó. A programação
é igual ou semelhante a fazer um bolo. Eu pergunto a vocês, o que nós precisamos para poder fazer um bolo? Em primeiro lugar, separar os ingredientes. E depois, em segundo lugar, depois que eu separo os ingredientes, eu vou para o modo de preparo. Ok? Então o que acontece? Eu estou falando para vocês que a programação ela vai ser semelhante à feitura. Nós fazemos um bolo. E para poder fazer um bolo, eu tenho a primeira parte, que se refere à separação de ingredientes. E depois eu tenho a segunda parte, que vai ser o modo de preparo. Não adianta, pessoal, eu fazer um bolo e só separar os ingredientes. Eu tenho que separar os ingredientes. E depois eu tenho que saber o que eu vou fazer com esses ingredientes. Por exemplo, o que a gente precisa para poder fazer um bolo? Bolo de chocolate. Chocolate, leite, trigo, ovos. Só que não adianta ter os ingredientes. A gente precisa saber quanto de ovo, quem vai primeiro, quanto tempo. Então, na programação, nós temos justamente essas duas partes. Eu vou chamar essa primeira parte aqui, ó, de separação de ingredientes, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para um lado, outra para o outro, para ter mais espaço. Aqui também, para um lado e para o outro. Ou seja, ó, no meu IDE, no meu programa, eu vou ter a primeira parte, separar os ingredientes. Eu vou ter a segunda parte, modo de preparo. O que seria o separação de ingredientes? Fácil, pessoal, fácil. Definir qual a porta liga o LED. O que seria o void loop, pessoal? Definir o que o LED irá fazer. Olha só, pessoal. Olha como é que é muito simples. Opa, aqui é definir, não é definir não. Olha só. No void setup, nós vamos separar os ingredientes. É definir qual a porta. Depois, void loop, definir o que o LED irá fazer. Então, para a gente poder avançar na programação, eu quero primeiramente que vocês lembrem. A primeira parte do nosso código é saber o nosso LED, quando se comunicar no Arduino, qual porta vai haver essa comunicação, ok? A segunda parte é dizer, beleza, depois que teve a comunicação, o que vai fazer? O LED vai ligar, vai acender, vai ligar e acender, durante quanto tempo, ok? Vamos agora ligar o nosso LED com o Arduino. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu Arduino, a minha protoboard. E em cima da minha protoboard, eu vou ligar o LED com o resistor. Ok, pessoal? Vou fazer aqui uma revisãozinha rápida com vocês. Vou pegar aqui o meu LED. Eu clico no LED, solto aqui na tela. Clico no resistor, solto aqui na tela. Eu vou girar meu mouse para poder aproximar. Olha só, pessoal. No meu LED eu tenho duas pernas. A inclinada, que é a positiva, e essa que é a negativa. Eu vou clicar no meu LED e vou soltar cada uma em uma linha diferente, ó. Veja que se eu colocar o meu mouse aqui em cima, eu vou observar que aqui é uma linha e aqui é outra linha. Eu vou pegar agora o meu resistor, eu vou girar meu resistor, ó, bem aqui no canto esquerdo, pessoal, ó. Eu vou clicar e vou soltar aqui no positivo, ó. Isso daqui, pessoal, nós montamos muito em sala de aula, então vamos lá. Olha só. Uma vez nós temos aqui conectado o LED com o resistor, nós precisamos ter a fonte alimentadora. Nós não vamos fazer agora com bateria. Ou seja, nós vamos utilizar uma programação que é o Arduino. Ó. Eu vou pegar o Arduino e vou soltar aqui. Ó. Beleza. Ele já vai aparecer. Então o que acontece? Ao invés do nosso LED ser ligado diretamente na bateria, nós vamos conectar ele aqui no Arduino. Ó. Então olha só. Como eu falei a vocês, eu vou colocar o Arduino mais para cá e eu vou dar agora uma explicação sobre o Arduino. Aqui. O Arduino, pessoal, ele vai se comunicar justamente através dessas entradas aqui, ó. Vocês estão vendo essas entradas, ó?
Cada um desses buraquinhos é uma entrada. Então o que acontece? Para que a gente possa comunicar o nosso circuito com o Arduino, o que acontece? Nós vamos pegar um jumper. Como é que a gente pega um jumper? O jumper não está aqui na coluna do lado direito, pessoal. O jumper, basta eu clicar aonde eu estou, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu vou clicar, ó, aqui, e eu seguro e vou soltar aqui, ó. Eu vou clicar na protoboard, ó, apondo essas entradas, solto e vai aqui, ó. Veja, o LED, o jumper, ele basta você selecionar um ponto e soltar no outro. Eu vou agora tirar esse jumper e vou tirar o outro. Opa, volta protoboard, volta protoboard, sem querer eu apaguei, prontinho. Eu vou apagar aqui, é só o jumper, pronto. Então eu vou agora só falar aqui do Arduino, rapidinho, pessoal. Cada entradazinha dessa, ó, cada entradazinha dessa é uma porta. E essas portas têm numeração, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra quando eu falei no Void Setup? Separação dos ingredientes. A primeira parte do bolo, né? Separar os ingredientes. Ou seja, olha só, pessoal. Primeira parte é definir qual a porta irá ligar o LED. Ou seja, porta número 2, número 3, número 4. Então, entendam porta como local que vai ter a entrada e saída de informação. Na nossa casa, nós temos a porta, que nós vamos entrar e sair. Então, dentro do Arduino, nós também vamos ter a porta de entrada e saída, ok? Então, o que acontece? Nós vamos aqui, pegar o nosso Arduino, eu vou girar aqui, e vou colocar perto da nossa protoboard. Ok? Olha só. Olha só, eu vou pegar bem aqui a minha protoboard, ó. Eu vou pegar bem aqui, eu vou até colocar aqui em cima, vou girar ela aqui, ó, para ficar mais próximo com a parte de cima. Vou girar. Vou deixar aqui embaixo mesmo, não fazer muita confusão não, pessoal. Olha só. O que acontece, ó? Assim como no LED eu tenho um positivo e negativo, ó, a energia do positivo vai ter que passar antes do resistor. Ou seja, quem manda energia, a gente vai escolher qualquer uma dessas portas. Eu posso escolher a 2, 3, 4, 5, 6. E vou escolher aqui a porta 7, ó. Eu vou clicar na porta 7, ó. E vou soltar bem aqui nessa linha. O que isso quer dizer? Que a porta 7 manda energia, vai alimentar essa linha, passa pelo resistor, vai alimentar a linha do LED, do positivo, e vai voltar pelo negativo. Só que eu preciso voltar contra o jumper, ó. O negativo do jumper vai voltar no GND. Professor, como é que eu vou saber disso? Calma que aqui eu primeiro estou falando das partes da programação e depois eu vou falar quais são as partes do Arduino. Eu quero que vocês entendam só naquela parte do código, ok? Depois a gente aprofunda mais. Então eu tenho aqui, ó, a energia sai aqui da porta 7, vai descer, passa por essa linha, toda essa linha tem energia, vai subir pelo resistor, desce, alimenta essa segunda linha, sobe pelo positivo, volta pelo negativo e vem para o GND, ok? Agora vamos fazer a nossa programação. Como é que eu faço? Uma vez montado, eu vou aqui na parte de código, eu vou clicar aqui em bloco. Por quê? Porque nós vamos fazer a linguagem em texto. Olha só. Continua. Ok. Na hora que você clica, pessoal, aqui já tem algumas informações que você não precisa. Eu vou apagar. Eu só vou apagar, pessoal, olha só. Eu vou até que vocês prestem muita atenção aqui, ó. Eu vou apagar essa parte do Pmod e todas essas 4 linhas que tem aqui, ó. Só vai ficar, ó, a chave de abertura e fechamento do setup, a chave de abertura e fechamento do loop. Entendido, pessoal? Então, olha só. Nesse caso eu tenho o quê? Eu vou escrever qual é a porta de comunicação do nosso Arduino. Então, para poder escrever a porta de comunicação, eu preciso escrever os seguintes caracteres.
Ó. PIN e só um M maiúsculo, ó. Mode. Opa. PIN Mode. Eu vou aqui voltar aqui pro nosso... Aqui, ó. Para poder escrever nessa parte, eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter que escrever a seguinte informação. PIN Mode. O que significa PIN Mode, pessoal? Muito simples. Eu vou aqui descer. Ó, PIN Mode, ele significa, eu vou colocar aqui embaixo. Qual a porta, mais o mode significa o sentido da energia. Ou seja, se você pegar essa palavra PIN Mode, a primeira parte PIN, eu vou até fazer uma setinha aqui, ó, para poder facilitar. A primeira parte PIN é relacionado a dizer qual é a porta. A segunda parte, Mode ou Mod, é definir qual é o sentido da energia. Olha o que a gente vai escrever aqui, ó. Depois que eu escrever PIN Mode, eu vou abrir parêntese e vou lá para o meu Arduino, ó. Olha só. O meu PIN Mode, qual é a porta que vai enviar energia? É a 7? Ou seja, qual é o pino? Qual é a forma de comunicação? É pela porta 7. Então, 7, vírgula. O que significa sentido da energia? Eu pergunto, em relação ao Arduino, a energia está saindo do Arduino para o LED, é o Arduino que manda energia para o LED ou o LED que manda energia para o Arduino? Bem, é lógico, pessoal, que é o Arduino que manda para o LED. Se é o Arduino para o LED, então está saindo out, Arduino para o LED, out. O que significa isso? Out em inglês significa sair. Put. Então, olha só. Para eu poder separar o ingrediente para ligar meu LED, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer qual é o pino, ou seja, qual é a porta, qual é o sentido, ou seja, saída. Detalhe, pessoal, esse M tem que ser maiúsculo, olha só, esse M tem que ser maiúsculo, vou colocar até em vermelho aqui, ó. E aí eu coloco, abre parênteses, 7, vírgula. Por que essa vírgula? Essa vírgula está dizendo que o PIN é relacionado ao 7, olha só. Olha só. Cadê? Ó. Esse PIN é relacionado com o 7 e esse mode é relacionado com o output. Aí. Olha só. Você está vendo aqui, ó? Ó, esse PIN significa o 7 e esse mode significa a saída, ou seja, porta, sentido, energia. 7, output. Entenderam, pessoal? Então o que acontece? Depois que eu tenho definido a separação de ingredientes, eu vou para o modo de preparo. O que é o modo de preparo? É definir o que o LED irá fazer. Para poder definir o que o LED irá fazer, eu vou aqui apagar descer um pouquinho. Nós precisamos observar no Arduino. Olha só. Ele está conectado a que porta digital? Eu vou colocar aqui, repetindo, PINMode 2, out, tudo maiúsculo, pessoal, output, tudo maiúsculo, fecha parêntese, ponto vírgula. Eu escrevi aqui uma linha, ó. PINMode 2, output. Ou seja, eu estou dizendo que está na... Opa, pino 2 não, pessoal, desculpa, pino 7. Pino 7 aqui, ó, pino 7, desculpa. PINMode, pino 7, output. Deixa eu ver se tá aqui escrito certo, tá. Agora, nós vamos escrever o void loop. No void loop, depois que eu separei os ingredientes, no void loop eu vou definir agora o que eu vou fazer com esse LED. Eu vou querer que ele acenda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, ó, minúsculo, digital,
E só o W maiúsculo, pessoal. Só o W maiúsculo. Write. O que significa digital write? Significa que essa minha porta 7 é do tipo digital, porque aqui eu tenho analógico. Digital, analógico. Então eu estou definindo que minha porta digital, ela vai write. Write significa o quê? Escrever. Aí eu abro parênteses. Pergunto, qual o número da porta que nós temos aqui? O 7. Ou seja, a porta digital 7 irá fazer o LED ligar. Olha só, pessoal. Quando o LED liga, vocês acham que ele está com muita energia ou sem energia? Vou fazer a pergunta de novo. Quando o LED ligar, você acha que ele está com energia ou sem? É claro que está com. Então, se ele está com energia, é porque a energia é alta. Então, se eu quero que o LED acenda, eu quero mandar a informação que a energia tem que ser alta. Se eu quero que o LED apague, eu tenho que mandar a informação em que o LED ele fique sem energia. Ou seja, acenda, alta energia, apague, baixa energia. O que é alta energia? No inglês é height. Ou seja, a porta 7 irá ter um aumento de energia. Ok? Então eu vou pegar bem aqui no nosso código e colocar aqui, ó. Digital write, abre parêntese, 7, height. Por que eu estou colocando essa vírgula, pessoal? Olha só, é simples. Vejam que aqui são duas informações. PIN é uma informação, mode é outra informação. Aqui, digital é uma informação, write é outra. Ou seja, do mesmo jeito que aqui eu tenho o seguinte, ó. Presta atenção. Ó, do mesmo jeito que eu tenho o seguinte, ó. Quando eu tenho o digital, ele vai se relacionar justamente qual é a porta. Ó. Qual é a porta digital que nós estamos tendo aqui? É a porta 7. Só que write significa o quê? Escrever. Ou seja, nós vamos escrever que tipo de informação? Que o LED vai ligar. Ou seja, para poder separar a primeira da segunda informação, eu tenho uma vírgula. Para poder separar a primeira da segunda informação, eu tenho uma vírgula. Então eu vou escrever aqui, pessoal, olha só, digital write 7, height. Vou agora pedir para iniciar a simulação. O meu Arduino ele vai ligar, observem bem aqui que vai ficar on e aqui vai começar a piscar. Olha aí, ó, nosso LED acendeu, ó. Eu vou colocar para poder apagar, acender. Ou seja, eu coloquei só uma função, eu só coloquei uma linha do nosso código, duas linhas do nosso código. Então, pessoal, o que foi que nós fizemos? Nós começamos a programar. Utilizamos o IDE para poder entender o nosso código, a nossa função. Ok, pessoal? Olha, pessoal, espero que vocês possam assistir essa aula. Vocês assistam quantas vezes for necessária. Eu quero que vocês pratiquem essa mesma informação. Vocês vão montar o nosso LED do jeito que eu montei e vão tentar programar com as mesmas informações que eu fiz a programação, para a gente poder praticar. Na próxima aula, nós vamos fazer uma prática para poder não só acender, mas para poder fazer acender e apagar e fazer com que ele tenha mais de um LED. Para a gente começar a simulação de um sinal de trânsito. Vocês vão programar a função de um sinal de trânsito, que vão ter 3 cores. A vermelha, a amarela e a verde. Gostaram, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.